você já tem dentro de si a resposta do o quê. O como você constrói com coragem, ação, persistência. Não é sobre ter tudo pronto, é sobre começar mesmo sem saber de tudo. Seja bem-vinda ao Elas que Comandam Podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto que para nós mulheres sempre está presente na nossa rotina, que é: eu sei o que eu quero, mas não sei por onde eu começo. Exatamente, eu sei o que, mas não sei como. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, mas não fica perdida, não tem clareza, literalmente não sabe como vai chegar lá. Quem nunca, né? Quem nunca, sim. E às vezes a gente até sabe como, mas tem tantas possibilidades que a gente acaba se perdendo, né? E é verdade. Isso vale tanto para a questão de estética, emagrecimento, né? Ah, eu quero emagrecer. Você sabe como, né? Tem coisas que parecem muito óbvias. Cuidar da minha alimentação, vou começar um exercício físico. A gente até sabe o que precisa ser feito, né? Hoje todas nós sabemos o que é um comer saudável, né? O que eu estou fazendo de errado na minha rotina que eu poderia mudar. Mas aí a gente acaba se perdendo, porque às vezes o resultado não vem tão depressa. Você começa um exercício e não gosta, você frequenta algum lugar que você não se identifica, ou às vezes acaba fazendo escolhas que não condizem com a tua rotina. E isso faz com que você acabe se frustrando, né? Enfim, fica mais difícil manter aquela rotina, aquela persistência, e aí chega a desistir, né? Chega a desistir. E nem tenta outra possibilidade. Muitas vezes a gente acaba tendo uma experiência. A gente tem uma experiência e não gosta e leva como resposta e como tentativa para tudo o resto. Tudo o resto, sim. Isso envolve também questão de carreira, né? Relacionamento. Muitas mulheres, às vezes, vivem um relacionamento abusivo ou vivem um relacionamento onde não está feliz. E é aquela coisa, só fica se queixando, né? Ai, porque eu não tô feliz. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sei o que. Mas não procura resolver. Eu acho que tem muito isso também. Sim. Se a gente começasse a pegar só nos problemas, a gente só vai ver, pontuar só coisa ruim e negativa em tudo. Exatamente. E nada nunca vai estar bom. Então a gente tem que ver, eu penso, né? Todo mundo já passou por isso em relacionamento. Não existe flores, não é só flores, né? Todo relacionamento também existe aqueles percalços. Quando a gente começa muito jovem, por exemplo, eu comecei muito jovem, né? Então, a gente não tá preparada 100% e nem o companheiro. Então, muitas vezes, existem fases desafiadoras. Todo relacionamento existe fases desafiadoras. Só que aí a gente tem que sentar e parar pra ver, né? Exatamente. Parar pra pesar. Será que compensa? Será que é isso? É isso que eu quero? Exatamente, então... Pra tudo, né? Pra tudo nessa vida. Então, é bem isso que a gente quer falar hoje um pouquinho com vocês, sobre esse espaço, né? Entre saber o que fazer... e como atravessar essa ponte e chegar até realmente aquela decisão de colocar em ação, em praticar, né? Então, muitas vezes a gente se pega tanto pensando no problema e não vê as possíveis soluções, né? E isso é algo que a gente precisa ir trabalhando também. Nós trabalhamos muito com emagrecimento, né? Com o emagrecimento feminino. Então, esse episódio, justamente, a gente fez, né, esse tema pensando nisso, porque é possível, a gente sabe que é possível. Olha quantas pessoas, quantas mulheres a gente vê que conseguem, que emagrecem, que alcançam seus objetivos, né? Quantos relacionamentos felizes que a gente vê, que dão certo. Então é realmente assim, parar, respirar, traçar uma nova rota, né? E buscar pessoas que te auxiliem naquele caminho, para você conseguir colocar em prática. Eu vejo muito isso, pra mim, assim, que foi a questão do exercício físico também. Existem tantas formas, né? Tantos tipos, modalidades de exercício, e às vezes tu começa algo que você não gosta. Você sabe que você precisa fazer um exercício físico, né? Agora, não se culpe achando que eu não gosto de nada, eu nunca vou conseguir. Porque às vezes é só questão de se encontrar, né? E eu falo a palavra teimar, mas não é também teimar.
Porque o exercício, ele não é gostoso. Eu falo. O exercício é você aprender a sentir conforto no desconforto. Então, independente do que você escolha, é uma dor muscular que você vai sentir no outro dia, é a fadiga que vai dar na hora, né? Porque o bem-estar, a disposição, a confiança é algo que vem sim, mas ao longo prazo. No início, você vai se sentir derrotada. Pode ver, vai começar a treinar hoje, você vai toda animada, motivada, começar a treinar. No outro dia parece que o caminhão passou por cima de você. Você sente dor muscular, você tá... Se você for por esse aspecto, você vai desistir no dia. Sim. Já não vai voltar mais. E é muito mais fácil, às vezes, desistir, né? Sim, você fala, ai não, mas eu tentei. Ai, mas eu não gostei. Ah, mas isso aqui... Tenta de novo, tenta de novo. Se você for... Gente, não comparando, sabe o que dá pra comparar? É igual a pessoa. Com o tempo a gente percebe, a gente acaba tendo essa maturidade. Quando a gente é jovem, a gente olha pra cara da pessoa e não gosto, não quero saber. Eu não espero nem pra conhecer. Né? Ai não, a minha amiga não gosta dela, também não gosto. Julga pela aparência. Julga pela aparência. Com o tempo, eu sempre falo, hoje em dia a gente vê que não existe quem você não gosta se você tiver que trabalhar com a pessoa. A intimidade faz a gente gostar da pessoa. Sim. E faz a gente acabar conhecendo a pessoa. Claro que tem pessoas que a gente se permite e tá tudo bem. Tem pessoas também que você já não, assim, ó, não sentiu afinidade, tá tudo bem. E com o exercício físico é a mesma coisa. Exatamente. Às vezes você já vai com o pé atrás. Ai, mas sei lá, falam tanto não sei do que. Será que eu vou gostar? Ai, porque já é muito difícil. Ah, na Madame isso já aconteceu muito, né? Que a mulherada falava assim, ai, mas eu não vou dar conta. Ai, mas é muito pesado. Ai, mas é muito pulo. Ai, mas é não sei o quê. Gente, vai primeiro. Sim. Vai um mês. Se você não gostar, tudo bem. Tenta outra coisa. Mas experimenta, tenta, né? Como você vai saber se você não gosta, se você não vai, né? Sim. Gente, isso aí aconteceu comigo semana passada. Vou contar aqui um caso pessoal, hein? Mas, assim, ó. Eu já tinha recebido convites em outras oportunidades pra fazer, tipo, alongamento, um momento ali com grupos, né? Diferente do que é a Madame. Sim. E eu confesso que eu já disse não para outras ocasiões. Por conta que eu falo, gente, eu sou espontânea, pra frente e tudo mais. Só que lá na Madame é diferente, que lá é o meu time, cara. Né? Eu sempre falo, quem tá lá é porque gosta. Sim. E aí você, em outra situação, eu pensava, ai, mas não quero. E eu tenho, gente, total liberdade pra falar não, e eu falo não com a maior tranquilidade nesse mundo. Quem me conhece sabe, eu não sinto nenhum pingo de peso de falar não. Porém, semana passada, quem me fez o convite era uma amiga minha, tipo, muito parceira. E eu, na verdade, nem poderia falar não, pra ser sincera, do tanto de que, nossa, meu Deus, é muito parceira minha. Mas ao primeiro momento, eu falei, ai, amiga, muito obrigada, graças a Deus, Deus te abençoe, pipipi, mas, né, não rola. Beleza. Aí depois eu fiquei pensando, ai, meu Deus, né? E eu nunca, gente, sério, quando eu falo não, eu não fico remoendo. Porque eu penso assim, ó, cara, é eu ou a pessoa. Adianta eu ir lá pela pessoa e eu não me estar sentindo bem? Sinto muito, mas eu não vou. E olha isso que legal, né? Muitas pessoas não pensam assim. É porque as pessoas levam isso como egoísmo, talvez, Sim, sabe? sim. Até uma vez eu comentei com a minha terapeuta isso. Eu falei, meu, será que isso é ser egoísta? Daí ela, Nise, não é ser egoísta. Porque você tá pensando em você. Exatamente. Não adianta você ir lá pela pessoa e depois ficar, ai meu Deus, mas eu não tô feliz, ai meu Deus, que aí você vai estar sempre negligenciando você e a tua vontade pelos outros. Claro, cada caso é um caso. E aí eu peguei, e também isso é legal, gente, vocês terem com quem contar, um apoio, uma opinião. Eu sei exatamente pontuar as pessoas quem eu ouço. Raro a pessoa que eu dou ouvido, sabe? Então, se eu sempre falo, se eu chego a pedir uma opinião pra você, você se sinta uma pessoa bem privilegiada. Porque você é importante pra mim. E aí eu fui pra 2 pessoas. Eu falei assim, ó, pra primeira pessoa, eu falei assim, que inclusive é a Giovana. Falei, Giovana, fulana, tá. Daí eu falei pra ela, cara, além dela ser muito parceira, eu fiquei meio que pensando, igual um médico, o médico nega atendimento. Né? Se uma pessoa tá precisando de um médico, não vai negar atendimento. E aí eu fiquei pensando, meu, né, era pela alusão do Dia da Saúde, né? O evento. O evento ali. Aí eu pensei, meu, né? Poxa, eu, né? Mas ainda assim eu tinha dito não, bem faceira. Mesmo assim, ainda seguia no meu plano.
Mas aí fui perguntar pro meu marido. Falei, amor, né, fulana tal. Ele, gente, sério. Ele só olhou pra mim e falou assim, ó. Cara, pra essas pessoas não pode dizer não. Pra essa pessoa você tem que ir nisso. Por ela. Então tá bom. Eu já tinha mesmo, sabe, refletido durante a tarde e tal. E daí me deu um dó que quando eu fui falar com ela, ela falou que era uma outra pessoa, tipo, aleatória, nada a ver que ia fazer, sabe? Eu pensei, meu, que dó, né? Eu sabendo e podendo ajudar. E olha que legal, gente. Olha que louco. Porque eu fui meio assim, né? Gente, eu amei. Eu amei. Eu amei a vibe das pessoas. Eu falei pra ela, cara, que equipe legal que você tem. Que equipe maravilhosa. Tipo, eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti em casa ali com eles. Sim. Então, olha, se eu não tivesse ido, eu não ia saber. Exatamente. E isso linka muito com o tema que a gente tá falando aqui hoje, né? Você sabe o que fazer, mas ali naquele caso você não sabia, talvez, como, né? Lá Exatamente. no fundo você sentia que você queria fazer, né? Algo te chamava pra fazer. E muitas vezes a gente precisa justamente disso. Alguém que fale pra você, né? Você já sabe, já tá lá dentro do teu coraçãozinho, né? Mas a gente precisa de alguém que chegue e fale. É isso. É porque às vezes a gente só tá vendo, né, de um jeito. E você conversando, é aquela coisa, eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, eu saio daqui com 2 ideias e você vai sair com 2 ideias. Então, às vezes, a gente tá tão aqui olhando de um ponto dentro da bolha que a gente não vê as possibilidades. As possibilidades, sim. Né? As possibilidades, as chances, até o erro. Cara, se você tem com quem contar, vai. Mas claro, pelo amor de Deus, saiba com quem contar, né? Sim. Mas tem alguém com quem contar. Porque às vezes a pessoa vai ver uma situação ou algo que você não tá vendo. Exatamente. Então isso é muito legal, né? A mulher ela não tem que ser sozinha. Não. Eu acho que a mulher ela é sozinha muitas vezes porque ela quer. Sim. Porque ela não tem que ser sozinha. Não precisa. E quando você tá ali com aquela dúvida, muitas acabam paralisadas também, né? Porque você não sabe se você vai pra frente, se você... Ao mesmo tempo que você ainda tá com aquela dúvida, não conseguiu sanar, você tá buscando alguém, ajuda, enfim. Você fica ali sozinha e fica paralisada, né? Por mais que você tenha tomado uma decisão, não é talvez aquela decisão que você gostaria, enfim. Sim. Você fica ali né? E isso acaba gerando um sentimento de frustração também, né? Sim, gera frustração, porque aí vem o medo de errar, vem a falta de clareza, tudo isso vem à tona. Vamos levar aqui pro lado do emagrecimento. Muitas pessoas às vezes pensam, eu queria emagrecer. Mas se eu comento que eu quero emagrecer e eu não consigo, as pessoas vão ficar, não era você que tava tentando emagrecer? Ué, não era você, Pode ver? Tem gente, sabia que tem gente que deixa de fazer as coisas por causa disso? Muito. Parece mentira, mas é verdade. Não, sim, até às vezes da própria família, né? Da própria família? Não foi você que contou esses dias numa situação lá de uma conhecida que a própria pessoa da família chegou e falou, começou a casa agora, parou, né? Ah, sim. Lembra que você contou? Sim, Gente, a pessoa tem a oportunidade com a boca fechada, Mas eu sempre falo, os julgamentos, eles vêm das pessoas mais próximas de você, né? E isso foi o que aconteceu no caso da minha amiga, né? Começou a construir e tal, e o pessoal da família não ia lá pra elogiar, eles iam lá pra criticar, né? Só achar defeito, críticas, enfim. Isso acontece também quando a gente fala de emagrecimento, né? Acontece também. Pode acontecer de algumas pessoas meio que fazer isso por conta também de querer te proteger, né? Em alguns casos. Em alguns casos. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quando eu quis sair do meu emprego CLT, os meus pais foram contra, né? Por quê? Porque lá no fundo eles tinham medo. Eu já era uma pessoa que estava há vários anos, né? Quase 5 anos na empresa. Mas eu tinha... aposentando. Eu tinha consolidado, né? Eu era uma pessoa de confiança da empresa, enfim, tinha tido várias conquistas ali e tudo mais. Então, eles meio que, como assim você vai sair, né? Não faça isso, vai ficar sem emprego, né? Como é que você vai se virar? Enfim, eram julgamentos que eram pra me proteger, no fundo, né? Por mais que eles não sabiam exatamente tudo, proteger o meu filho, né?
eram pessoas que eu imaginava, assim, que eu não ia receber um apoio, né? Mas muitas vezes, quando esses julgamentos vêm, a gente se frustra muito, porque são pessoas que você esperaria que viessem te elogiar, que viessem passar a mão na tua cabeça, falar, é isso mesmo, vai dar tudo certo, vai e tal. E isso às vezes não acontece de pessoas tão próximas, né? Exatamente. Familiares. Acontece de amigos, né? Amigos ali que vêm e torcem por você. Eu vejo que é muito mais fácil amigos, né? O teu círculo de amizade te apoiar do que a própria família em si, né? Então, isso é legal também a gente ter como consciência, né? Quando você decide, por exemplo, emagrecer. Eu trabalho com emagrecimento, vejo muito isso. Ah, meu marido não me apoia, é difícil por causa dos meus filhos. Mas pensa pelo lado positivo, né? Você vai fazer por você, porque você estando bem, você vai conseguir ajudar eles também, né? Cuidar de si. E não é egoísmo, né? O que a gente falou agora há pouco. É realmente você tá se amando, tá cuidando com carinho. E aos poucos eles vão começar a perceber que isso é bom pra você e você vai inspirar eles também, né? Claro que é um processo, né, gente? É um A gente processo. sempre fala, não vai ser qualquer escolha que você for fazer. Por exemplo, quero pintar o cabelo de vermelho. A partir do momento que eu explano a minha ideia de pintar o cabelo de vermelho pra alguém, eu já sei que vai dividir opiniões. Tem gente que vai dizer que vai ficar lindo, que vai combinar pro meu tom de pele. Tem gente que vai dizer que não vai ficar legal. Mas aí eu vejo assim que vem muito do que você quer. A gente tem que ter muita clareza do que a gente quer. Exatamente. Porque quando você quer muito algo, mas você quer genuinamente algo muito, na verdade o certo é nem ficar falando muito. Não, Só vai lá e faz. Vai, faz e pronto. Ou, igual eu digo, tem os seus, tem as pessoas com quem você pode contar, que você sabe que vai te dar uma opinião, que vai te dar um conselho pro teu bem, que realmente quer o teu bem. Então é legal, né? Você ter, mas assim, ó, pouquíssimas pessoas. Porque se a gente começar, nós talvez não ia estar aqui nesse podcast. Porque as pessoas vêm falar, né, muitas vezes, mas não dá lucro nenhum. Mas pra quê? Mas gente, deixa. Sim. A gente tentar. Deixa a gente tentar. Enquanto eu penso assim, gente, enquanto faz sentido, eu sou muito isso. Se tá fazendo sentido pra mim, eu vou fazer. Vai fazer. Isso é muito legal. Eu ouvi de uma amiga minha uma vez também, quando eu fui perguntar pra ela uma opinião, que eu tava na dúvida, e ela falou: "Faz sentido pra você? Se fizer sentido pra você, tudo bem. Agora, se você tá fazendo pra agradar alguém, né, ou pra ir de acordo com a opinião das pessoas, não é algo que faça sentido pra você". E isso é muito legal, né? Quando ela me falou isso, nossa, foi um divisor de águas, assim. Então, a partir dali, eu sempre penso dessa forma, né? Quando eu tô Faz na sentido. dúvida. Porque se faz sentido, depois, se não der, você pensa, não, mas eu queria e tentei. Se faz sentido pra você, você vai enfrentar tudo e todos. Quando faz sentido. A gente Exatamente. é igual mãe, tira uma força, sei lá da onde que vem aquela força. Mas você vai fazer. Sim. Agora, quando você não faz sentido pra você, quando você tá na dúvida, o primeiro empecilho você já vai dizer: olha, dá pra levar até por empreendedorismo. Primeira empecilho, meu Deus, por que eu não fiquei na CLT? Porque se eu tivesse trabalhando registrada agora, tava tudo certo. Porque você já vai existir na primeira. Sim. Agora, quando faz sentido que você quer muito, pode demorar. Eu sempre falo, gente, água mole, pedra dura, tanto bate. Pode demorar, mas um dia não é possível que não dê certo. Exatamente. Então, Um dia dá certo. é bem isso que a gente, né, tem que sempre pensar. A gente sabe o que quer, né? A gente só precisa descobrir como colocar aquilo em prática. E é legal porque quando você, por exemplo, começa pelo emagrecimento, esses dias eu estava conversando também, acho que foi com a Gil, sobre isso. Quando você começa eu tô no emagrecimento. Ok, comecei nesse ponto, tá? Quando eu já consegui desenvolver uma parte legal, já passou ali um ano e pouco, que, né, por um resultado efetivo, duradouro e sustentável, não se espera menos que isso, gente. Exatamente. Vamos falar a verdade. Menos de um ano, não queira me dizer que vai aparecer o resultado que vai ficar. Pode aparecer? Vai aparecer. Vocês vão ver muitas pessoas que o resultado vai vir em 3, 6, tá? Vem. Ok, claro que vem. Mas e daqui a 3 anos, essa pessoa como vai estar? Daqui a 5 anos. Eu sempre falo isso. Sim. Conseguiu o resultado? Tudo bem, conseguiu. Mas e sustentar o resultado? Conseguir, a gente pode conseguir, mas e sustentar? Você tem que ter isso. E a partir do momento que você consegue em uma área,
você automaticamente vai começar a levar para outras áreas da tua vida. Sim, muito isso. Então, daqui a pouco, você tá desenvolvendo outras áreas também. O que você começou no emagrecimento, você vai começar a levar lá pra área do desenvolvimento pessoal. Às vezes, você tá num trabalho que você não tá feliz, você tá levando com a barriga, você tá sem coragem de sair. Só que quando você pensa, poxa, eu consegui emagrecer tantos quilos e eu consegui fazer isso, por que eu não vou conseguir começar outro emprego? Exatamente, né? Por que eu não vou conseguir fazer outro? Esses dias eu tô lendo um livro que ele falou isso. Que tem pessoas que se aposentam. Gente, olha, eu acho assim de uma gravidade extrema isso. A pessoa se aposenta em algo que ela não é feliz. Ela se aposenta em algo que ela escolheu com 18 anos. Desde quando que nós, com 18 anos, a gente tem cabeça pra escolher alguma coisa, Jesus? Exatamente. E a pessoa simplesmente não se permite conhecer outras coisas ou tentar fazer aquilo que realmente ela gostava. Exatamente. Então, quando você começa no emagrecer ou qualquer outro caso, no caso nosso aqui do emagrecimento, aos poucos você vai ver, ou você tá no emagrecimento, você tá dentro de um relacionamento que você não é feliz, você tá dentro de um casamento que você não é feliz e aquilo vai ser... Igual eu falei, existem fases. Sim. É igual o nosso humor. Não é todo dia que você vai amanhecer, ai, tudo tá lindo, maravilhoso. Mulheres sabem muito Nasci isso. pra vencer. É. Tem dias que você vai nascer pra vencer, que você vai estar on. E tem dias que não. Só que um dia você não tá bem, tudo bem. Se acolhe, se permita, chore, fica na depressão. Um dia. Sim. Agora, 2 dias, 3 dias. Relacionamento, uma fase ruim, ok. Mas daí, 1 ano ruim, 2 anos ruim, e aí? Sim. E aí, Então, isso que é legal, sabe? Eu vejo, até no treino, eu percebi muito isso, que teve mulheres que começaram a treinar na Madame de um jeito. E eu fico tão feliz por isso, gente. Porque eu vejo que aí a gente tá fazendo o nosso propósito. Porque eu vejo que elas começam a treinar de um jeito e passa 6 meses, 1 ano, elas são outras mulheres. Elas vêm e dizem pra mim, nossa, Nise, eu comecei a fazer faculdade. Nossa, A evolução, Nise, né? eu comecei a fazer tal coisa, é outra pessoa. Sim, essa sensação, né, de conseguir, de ver que você é capaz, traz todo um despertar, né, que você começa também a abrir as portas para novos olhares para vários quesitos na tua vida, né, como a gente falou, relacionamento, empreendedorismo, tudo mais, né. E isso que você citou do livro, eu me peguei muito, assim, pensando que uma vez também eu li uma frase, eu prefiro me arrepender de ter tentado do que de não ter feito. E isso é algo que me pegou, assim, também me marcou. Então, eu sempre me permito tentar, né? Porque é eu melhor também. esse Eu sempre falo, arrependimento. eu sempre trabalho com prejuízo, né? Vamos falar a verdade, mora em um mundo capitalista. Sim. Então, tudo que eu vou fazer, a gente tenta fazer com o pé no chão, né? Mas eu penso assim, ó, vou ter prejuízo? Não. Eu tenho algo a perder? Isso ainda que eu falo, né? Tenho algo a perder? Não. Então eu tô indo. Tô indo. Se as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que andam comigo, tá comigo, né, que no caso meu marido, principalmente meu marido, porque é quem divide a casa, que eu durmo todo dia, quem é meu parceiraço, assim, de vida. Se o meu marido assim, Anise, eu meio que peço um aval pra ele ainda, porque eu penso assim, ó, se o trem feder, pra quem que a gente vai correr? É pra eles, pra família, né? Mas se ele diz assim, ó, não, vai, gente, eu tô indo. Eu tô indo, porque, cara, o que eu tenho a perder? Sim, exatamente. Sabe? O máximo que pode acontecer é uma história pra contar. Sim. Ou não deu certo, tudo bem, né? Tá tudo bem. Não deu certo, vai tentar de novo. Não deu certo, como a gente de é meio novo. teimosinho, vai tentar de novo. Vai tentar de novo. Se não foi, sucesso. Vai escolher outra coisa. Porque a gente vai ficar parada? Não. Não vai. E a vida passa muito rápido, né? A gente Muito tem que rápido. saber. Ai, gente, eu não sei. É muito assim, claro, cada pessoa tem uma fase, cada pessoa tá num estado de evolução. Eu vejo muito isso. Evolução, né? Igual ali a questão de ser mãe. Eu tenho vontade hoje, tô com 32. Hoje eu tenho vontade de ser mãe, mas é por isso. Por quê? O que eu, Nise, tenho como filosofia? Nós vemos pra cá, em tese, uma vez, porque ninguém voltou ainda pra contar se vai vir de novo. Vai vir de novo. Então, em tese, nós temos uma passagem por aqui. Essa passagem eu vejo que a gente tem que chegar de um jeito e sair de outro. E eu acredito que a gente tem que evoluir. Evoluir como pessoa, evoluir como profissional, evoluir como ser humano. Então, é errando, aprendendo, acertando. E é isso. E eu vejo assim, ó, tem algo, gente,
não sou mãe ainda, mas pelo relato de inúmeras mães que a gente convive, tem algo mais transformador na vida de uma pessoa, de uma mulher que não seja a maternidade? Nossa, é muito. Tô vivendo uma fase dessa, né? Mas só na gestação a gente já percebe muita diferença, assim. Então, mães que estão aí nos assistindo, né, nos ouvindo, com certeza vão lembrar quem eu era antes e quem eu sou hoje, né? Sim, então eu vejo que sim, faz parte de uma evolução. Porque eu acredito que o filho não é nosso. O filho é do mundo. Você cria o filho para o mundo. Mas você é uma pessoa diferente, Sim. né? Então eu acho legal isso, sabe? Não assim, aquela coisa de, ai meu Deus, de ter sonhado, ai, com que brincava de bonequinha, que o sonho era ter a criancinha ali pra. Não, eu quero por evolução. Porque eu acho que a maternidade vem sim pra dar tapa na cara da gente. Vem E diz muito. assim, ó, você não sabe nada. Você não é nada, né? Não, e. Os filhos fazem isso com a gente, né? Com Querendo ou certeza. não. A gente já falou aqui no podcast também sobre o assunto de não ter controle, né? Sobre as coisas. E a maternidade é muito isso. Você não tem controle de nada, né? Você vive ali várias experiências, vários altos e baixos, né? Eu tô vivendo muito isso na gestação. A gente tava conversando aqui antes de iniciar o podcast também, né? Porque a gente cria uma expectativa em cima, mas nunca as coisas saem de acordo com o que a gente planejou. Algumas coisas até pode ser, né? Mas você se descobre também. Você acaba descobrindo o teu corpo, você acaba descobrindo coisas que você nem imaginava, né? Que pudessem Imagina. acontecer com você. Aquela sensação, né? Tem muita coisa. Eu ouvi de uma amiga minha falando também que a maternidade é algo solitário. E realmente é, porque tem muita coisa que é só você que vive, né? É só você que sente. Por mais que você divida isso ali com teu parceiro, né? Com teus amigos. Mas não que seja solitário ruim, sabe? É um solitário bom. Porque você se conecta de uma forma. Não sei explicar, assim. Quem já é mãe, já viveu a maternidade, vai saber, né? Você acaba se conectando com um eu totalmente diferente. E é realmente uma fase de evolução. E pode ver, se você for analisar, pra você a evolução é solitária. Sim. Porque se você quer se alienar, você vai andar com todo. Com que o povo tá indo. Então, se tá todo mundo indo pra direita, você só é mais um que tá indo pra direita. Agora, se a gente quer evoluir desde família, crenças, qualquer coisa, gente. Se você quer ser diferente, você vai pra esquerda, você vai ficar como? Sozinha. Sim. Até você encontrar pessoas que estejam na mesma vibe que você. Vamos pegar aí exercício e alimentação. Se você tá num grupo de amigos que estão nem aí pra isso, e você começa a se despertar, começa, sei lá, uma atividade, uma corrida que seja, começa a correr, começa a se alimentar melhor. Ali nesse grupo, você já vai começar a se sentir deslocado. Você já vai começar você não vai se sentir tão confortável, porque os assuntos não vai ser os mesmos, a vibe não vai ser a mesma. Quando você começar a ir pra esse caminho, você vai ficar meio que sozinha no começo. Porque você não... Entendeu? Então, ou de duas uma, ou você vai ser igual a todos, ou se você quiser ser diferente, você já sabe que você vai ficar sozinha. Sim. Até você conseguir encontrar o seu novo... Como é que fala quando animais têm as... Manada que fala? É isso. É como se fosse isso. Até você encontrar outras pessoas que estão na mesma vibe que a tua. É igual gravidinha. Porque gravidinha dá certo conversar com gravidinha? Porque elas estão passando pela mesma fase. O ser humano, ele é de conexão. Sim. O ser humano, ele não é nada sozinho. Ele tem que estar se conectando. Então, quando tem algo que nos conecta, Sim. é o que faz unir, né? Exatamente. E esse é um dos intuitos também do nosso podcast, né? Trazer aqui assuntos que conectem mulheres, né, com outras mulheres, porque muitas de nós tá aí no momento solitário, né? Você não sabe às vezes o que fazer. Quem sabe ouvindo a gente desperte algo em você que você consiga também buscar algo novo, né? Ou catar alguma informação, algo que a gente traz aqui pra agregar aí no teu Alguma dia a dia. reflexão. Às vezes, você no dia a dia, você não para refletir sobre essas situações, né? Sim. E aí, você ouvindo, você pensa, meu, eu achava que só eu passava por isso. Eu achava que só eu que pensava assim. E não, né? Sim. E a gente quer trazer vários assuntos legais aqui também. Justamente assuntos que não se fala muito, né? É, porque é preciso falar, gente. É preciso colocar pra fora. Claro, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa, né? Mas estamos aqui pra isso. Exatamente. Pra dividir opiniões, pra dividir histórias, pra dividir Sim. vitórias, conquistas, frustrações. Porque a vida é isso. É isso. A vida real é essa. Levanta, cai, se frustra, chora.
enxuga lágrima. Sim, vida que segue, E né? vida que segue. A cada novo recomeço a gente nasce mais forte, né? Exatamente. Temos que pensar dessa forma. Então, hoje o tema que a gente trouxe pra vocês foi algo que, nossa, daria pra gente ficar falando aqui, né? Várias. Tem muitos assuntos pra falar, né? Mas o que a gente queria trazer também como resposta, né? Como sair dessa inércia e tomar o comando, muitas vezes, desses assuntos que você fica na dúvida aí, né? Eu sei o que eu quero, mas como eu começo, né? Então, foi basicamente o que a gente foi falando durante nossa conversa aqui, né? Dividir esse objetivo com quem agrega pra você, né? Com pessoas aí que agregue, olhar os pequenos passos, ver a tua evolução, porque muitas vezes a gente fica esperando só o resultado chegar, mas precisa recalcular a rota, né? Você cria uma expectativa, às vezes aquela expectativa você tem que rever ela várias vezes para que ela realmente seja algo que dê certo, encaixe aí na tua rotina, né? Buscar informações sobre aquilo também, né? Às vezes a gente imagina algo e não tem. É a mesma coisa que a gente falou da gestação, né? Você cria uma expectativa, mas você nem tem a informação. É tanta coisa que você descobre pelo caminho, né? Então, se manter informado é algo que faz toda a diferença também, né? E o mais importante, na minha opinião, que é a peça ajuda, né? Isso. Tem, como a gente falou, fases em que é solitário, que você vai precisar se recolher, olhar para si, sentir aquilo, né? Se reconectar. Se Porque não deixa de reconectar. ser uma nova versão que tá surgindo, né? Exatamente, mas pedir ajuda tanto para profissionais, né, da área que você busca melhorar, quanto também para pessoas, mais uma vez, né, pessoas que sejam importantes ali para você. E é isso, gente. E outra coisa também seria aceitar o erro, né, no Isso. caminho, Perfeito. porque também é algo que vai acontecer, com certeza vai acontecer, né? A gente sabe e vai com calma, né? Saiba que é preciso aceitar o errar no caminho, faz parte e aprenda com isso. Eu sempre falo, vamos pegar, quando você tem uma coisa ruim que acontece na tua vida, leve como um aprendizado, né? Vamos ver o que eu aprendi com isso aqui. Já que aconteceu, não tem como mudar, Não tem como né? voltar. Não tem como voltar atrás. rebobinar. Então, para não ficar remoendo aquilo, assim, ficar algo que fique a todo momento, né? Como algo chato ali, ou que fique te prejudicando. Tá, o que eu aprendi com isso, né? Vamos pegar o lado bom dessa história. Sempre tem. Pelo menos um aprendizado tem. Sim, sempre tem. E aí a gente segue em frente pra não acontecer de novo. Ou se for acontecer de novo, pelo menos você já aprendeu alguma coisa, né? Já Na não tá próxima no vez, zero, né? Você já sabe como, né, se virar ali. Gente, confiem na capacidade de vocês. Vocês sabem que todas nós, mulheres, a gente consegue, a gente dá conta. Tem algo que você me falou uma vez que eu gravei muito, assim, porque olha só, a Anise e suas frases, né? Quando a gente tava falando também da questão de emagrecimento, né? Falou assim, gente, se uma mulher conseguiu parir uma criança... Mas é verdade, gente. Ela consegue Meu qualquer Deus, coisa eu nessa falo vida. muito isso, cara. Quando a mulher chega pra mim, ai, Nisso, mas eu não sei se eu consigo. Eu falo, gente, você pariu uma criança. Vocês têm noção que é isso? Independente se foi cesárea, parto normal... Diferente. né? Você pariu uma criança, você passou 9 meses com um ser humano, cuidando de um ser humanozinho. Como que você não vai conseguir? Né? Ai, gente, eu não sei. Eu acho que a mulher que consegue tudo na vida. Eu sempre falo. E exatamente, ó. E mesmo que você ainda não seja mãe, né? Não pariu uma criança, mas assim, você consegue, né? Porque o corpo da mulher foi feito pra isso. Então, se foi feito pra parir uma criança, imagina o que Meu Deus. a gente consegue Eu vejo fazer. que só parece que tá adormecido. Eu percebo isso nas mulheres, sabia? É como se fosse. Às vezes tem mulher. Às vezes eu converso com as mulheres, eu não sei explicar, gente. Mas tem uma coisa assim, sabe? Que às vezes eu olho uma mulher e eu vejo um potencial naquela pessoa. Sabe? Quando você vê o potencial nela, mas parece que tá adormecida. Sim. Né? Mas aí E eu também diz. amo. Se tem uma coisa que eu amo nessa minha vida, gente, é alguém que me conheceu e mudou. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim que eu tenho como missão de vida, parece. Que a pessoa conheceu a pessoa que conheceu eu e é a mesma pessoa, a gente tipo assim, ó. Pra mim, não tá, algo de errado não tá certo, sabe? Porque parece que a pessoa tem que ter algo diferente, entende? Sim. Então eu vejo muito isso. Tem muitas mulheres que têm um puta potencial, que têm força, que têm coragem pra tanta coisa, mas daí pra certas coisas que às vezes nem é tudo aquilo, digamos assim, né? Ela
se sente pequena. Sim. Então, Ela se sente diminuída. exatamente, né? E, gente, saibam, tem uma força muito grande dentro de cada um de nós. Só que a Exatamente. gente precisa acessar essa força. Só que, em primeiro lugar, a gente precisa se permitir. Se permitir e acreditar, né? Acreditar que é capaz, que a gente consegue, que a gente dá um jeito, né? A maternidade, ela te obriga, de uma forma, né? A se conhecer a e ver que maternidade você é capaz, né? Mas se... né? A gente precisa, às vezes, na vida também de alguém ou de algo que nos obrigue a ver. É um empurrão. Tem um gente empurrão. que só funciona no empurrão. Me desculpa, mas é. Tem Exatamente. gente que tem que ter um empurrão meio, né? É isso Mas mesmo. vai. E dá tudo certo. E saibam que vocês não estão sozinhas. Nós estamos aqui. Sim. E a gente ama ajudar a mulherada, né? A gente trabalha com isso e a gente se sente tão feliz em poder ajudar. Sim, a gente se nossa. sente realizada. Só que como eu sempre digo para as meninas que estiverem escutando a gente, já vão lembrar dessa frase. Me ajuda até ajudar. Como que a gente vai ajudar se a gente não sabe o que tá acontecendo? Sim. Tem como? Não tem. Por isso que é importante, né? Falar, é importante expor ali e procurar ajuda, tá disposta a mudar, né? Então, abrir aí a mente para novas oportunidades, novas pessoas ali, porque, como a gente vem falando desde o início, a gente sabe o que quer, né? Só precisa descobrir como. Como? Então, se permita, acredite na sua capacidade e continue aqui com a gente sempre, né? Exatamente. Ouvindo, porque a gente vai trazer vários assuntos que realmente vão linkar com isso, né? Como eu vou fazer, como mudar, como conseguir coisas diferentes, né? Isso mesmo. Deem seu like, compartilhem. A gente precisa que essa informação chegue a cada vez mais pessoas. Certo? Essa mensagem, que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Então compartilhem, comentem. E é isso. É isso aí, finalizamos então mais um episódio e até os próximos.